Hoje, vamos fazer uma análise do fundo imobiliário HGRU11, reconhecido como um dos principais representantes do segmento de renda urbana, notório por manter um portfólio diversificado de ativos de elevada qualidade. O estudo concentra-se nos aspectos mais relevantes do relatório gerencial referente ao mês de julho, divulgado em 13 de agosto de 2025. São examinadas as movimentações estratégicas do fundo, suas perspectivas e o desempenho observado diante do contexto econômico vigente, que ajudam a entender se o HGRU11 pode ser uma boa opção para compor uma carteira diversificada de fundos imobiliários. Ressalta-se que as informações apresentadas possuem caráter exclusivamente informativo, não constituindo recomendação de investimento. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal De Olho no Dividendo. De acordo com o relatório, o fundo imobiliário HGRU11 tem como objetivo a exploração de empreendimentos imobiliários urbanos destinados a uso institucional e comercial, buscando gerar renda por meio de alienação, locação ou arrendamento, desde que respeitados os critérios de enquadramento e a política de investimentos estabelecida. O foco prioritário recai sobre a aquisição de empreendimentos institucionais ou comerciais que não incluam lajes corporativas, shopping centers ou ativos voltados à área de logística. O início das atividades ocorreu em abril de 2018. O código de negociação do fundo imobiliário é HGRU11. Atualmente, o fundo possui 23.238.024 cotas emitidas, com prazo de duração indeterminado e público-alvo formado por investidores em geral. Segundo a classificação da Ambima, enquadra-se como fundo imobiliário do tipo tijolo, renda, gestão ativa, multicategoria. A gestão está a cargo da Pátria Investimentos Limitada, enquanto a administração e escrituração são realizadas pelo Banco Genial Sociedade Anônima. A taxa de administração total corresponde a 0,7% ao ano sobre o valor de mercado de negociação em bolsa do fundo. Já a taxa de performance equivale a 20% do que exceder 5,5% ao ano do valor da cota de integralização, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. No panorama de julho de 2025, após 5 meses consecutivos de alta, julho marcou o primeiro resultado negativo para os fundos imobiliários desde janeiro. O IFIX, principal índice do setor, apresentou recuo de 1,4%, influenciado principalmente pelo desempenho dos fundos de tijolo, que registraram queda de 1,7%. Já os fundos imobiliários de papel seguiram a mesma tendência, porém com menor intensidade, encerrando o período com retração de 0,8%. Mais uma vez, a principal influência sobre os preços dos fundos imobiliários decorreu do noticiário macroeconômico e político. O destaque foi a expectativa em torno do aumento de tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Em 9 de julho, o presidente Donald Trump anunciou que o Brasil seria alvo de tarifas de até 50% sobre importações a partir de 1º de agosto, sem apresentar maiores detalhes sobre a forma de aplicação ou sobre os setores afetados. Embora não haja impacto direto sobre os fundos imobiliários, a reação do mercado foi negativa para a renda variável como um todo, aumentando significativamente a aversão ao risco. Houve forte abertura na curva de juros futuros, com as NTN-B de prazo de 10 anos voltando ao patamar de IPCA mais 7,4% ao ano, fator que exerceu influência relevante sobre o desempenho dos fundos imobiliários. Após o susto inicial, ao final do mês o governo norte-americano de fato impôs tarifas de até 50% aos produtos brasileiros, mas com diversas exceções, reduzindo parte da pressão sobre o mercado. Além disso, dados de emprego abaixo do esperado nos Estados Unidos indicaram uma possível desaceleração econômica, o que pode sinalizar o início de um novo ciclo de cortes na taxa de juros norte-americana ainda neste ano. As taxas de juros nos Estados Unidos encontram-se no nível mais alto desde 2007, e servem como referência para a precificação de ativos em escala global, podendo gerar reflexos positivos no Brasil. No cenário doméstico, o Comitê de Política Monetária, Copom, manteve a taxa básica de juros em 15% ao ano, em linha com as expectativas do mercado. Apesar do leve alívio nos últimos dias de julho, o mês encerrou negativo para os fundos imobiliários, em meio à incerteza quanto aos reais impactos das tarifas impostas ao Brasil e a um ambiente macroeconômico global e interno ainda marcado por taxas de juros elevadas, mantendo elevada a volatilidade no curto prazo. Assim, a precificação dos fundos imobiliários segue fortemente influenciada pelo ciclo de aperto monetário e pelas notícias macroeconômicas. Entretanto, ao observar os fundamentos do mercado imobiliário, nota-se solidez nas taxas de ocupação e nos valores de aluguel na maioria dos setores e regiões. O Pátria realizou uma mudança na estrutura de gestão dos seus fundos imobiliários. Augusto Martins e Bruno Margato deixaram as funções operacionais, incluindo a gestão do fundo HGRU11, para integrar o comitê estratégico da gestora. Rodrigo Abuda assumiu a liderança da área de ativos físicos, acumulando essa função com o cargo de diretor executivo da estratégia imobiliária do Pátria no Brasil. A equipe dedicada ao segmento imobiliário permanece robusta, composta por mais de 50 profissionais, com processos consolidados e forte compromisso com governança e transparência junto aos investidores.
No mês de julho de 2025, o fundo registrou receita total de aproximadamente R$ 1,03 por cota, resultando em um valor distribuível de cerca de 80 centavos por cota. O único evento extraordinário foi o recebimento da última parcela da renda mínima garantida do ativo Dutra 107, no valor de 2 centavos por cota. Foi estabelecido um novo patamar de distribuição recorrente, fixado em 95 centavos por cota, com pagamento previsto para o dia 14 de agosto de 2025. Embora a renda recorrente projetada ainda não alcance esse valor, a combinação de receitas extraordinárias e parcelas a receber de vendas realizadas permite que o resultado total projetado se aproxime dos 95 centavos por cota. A gestão considera esse nível sustentável para os próximos períodos, conforme estimativas da tabela apresentada no relatório do mês de junho. Nos indicadores financeiros, o fundo apresenta patrimônio líquido de R$ 3 bilhões, com cota patrimonial equivalente a R$ 127,47. O valor de mercado é de R$ 2 bilhões e 900 milhões, enquanto a cota de mercado está cotada a R$ 124. O indicador preço sobre valor patrimonial, PVP, encontra-se em 0,97 vezes. O volume médio diário de negociações, ADTV, é de R$ 3 milhões. O dividend yield calculado sobre o valor de mercado é de 9,2% ao ano, enquanto o dividend yield calculado sobre o valor patrimonial é de 8,9% ao ano. A gestão do fundo HGRU11 reforça sua visão de que o valor de mercado atual da cota não reflete o potencial intrínseco de valorização do portfólio. Todas as vendas realizadas ocorreram acima do valor de aquisição, acima do valor patrimonial dos ativos no momento da transação e, consequentemente, acima do preço de mercado praticado. Diante desse cenário, a equipe gestora opta por distribuir os resultados de forma linearizada, priorizando a previsibilidade para os investidores, em vez de reter os ganhos. No mês analisado, não houve movimentações de locatários nos ativos do fundo. A vacância física permaneceu em 0,8%, e o prazo médio remanescente dos contratos vigentes é de 9,8 anos. O time comercial segue acompanhando o processo de devolução da loja Mineirão Rio Branco, previsto para ocorrer nos próximos meses, após a conclusão das obras de adequação. Além disso, foi iniciado um processo de revisão dos aluguéis de 6 lojas locadas ao grupo DMA, cujos valores foram considerados defasados em relação ao mercado. Uma consultoria especializada foi contratada para apoiar a negociação. Após diversas tentativas de contato sem retorno, foi necessário ajuizar ações revisionais individuais para cada loja. Essa decisão pode impactar o gráfico de concentração de revisionais apresentado no relatório. O movimento já apresenta resultados positivos. O locatário demonstrou disposição para negociar, e caso as tratativas avancem com sucesso, a gestão poderá atualizar os investidores com mais detalhes sobre a adequação dos valores de aluguel. Sobre os indicadores imobiliários, o portfólio do fundo imobiliário é composto por 103 imóveis, distribuídos entre 23 locatários. A área bruta locável totaliza 606.137 metros quadrados. O prazo médio ponderado dos contratos de locação é de 9,8 anos. A taxa de vacância física está em 0,8%, o mesmo percentual observado na vacância financeira. O preço médio do portfólio, considerando o valor de mercado, é de R$ 4.448,50 por metro quadrado. O aluguel médio do portfólio é de R$ 56,45 por metro quadrado no segmento de educação. Já no varejo, é de R$ 30,86 por metro quadrado. No que diz respeito a desenvolvimento, no mês de julho, a obra do ativo Passeio Dutra alcançou avanço físico acumulado de 86,3%. O projeto de reposicionamento evoluiu de forma significativa, com múltiplas frentes de trabalho simultaneamente em execução. As etapas estruturais foram finalizadas e os acabamentos encontram-se na fase final, com destaque para a liberação total do acesso às lojas. A previsão de conclusão permanece para o final de agosto, com inauguração do novo passeio programada para setembro. Em relação à alavancagem financeira, o fundo apresenta, no momento, alavancagem financeira equivalente a 6% de seu portfólio. Essa estrutura foi implementada para apoiar o crescimento da carteira sem comprometer a solidez do capital. A equipe de gestão acompanha de forma ativa a evolução desse indicador. No que se refere ao desempenho, observa-se que, desde o início de suas atividades, o fundo imobiliário HGRU11 vem apresentando performance superior tanto ao IFIX quanto ao CDI bruto, especialmente a partir de meados de 2020. A rentabilidade acumulada média do fundo atinge 13,9% ao ano, superando os 7% registrados pelo IFIX, e os 8,6% do CDI bruto. A média de distribuição por cota nos últimos 12 meses foi de R$ 1,03, sendo que as distribuições recorrentes correspondem a 90 centavos. Nos encerramentos de semestre, o fundo imobiliário realiza pagamentos não recorrentes, que totalizaram R$ 1,90 em dezembro de 2024, e R$ 1,55 em junho de 2025. No fechamento de julho, o pagamento de proventos foi de 95 centavos por cota. E como já informado, a gestão pretende pagar este valor nos próximos meses. Quanto ao dividend yield, o indicador anualizado sobre a cota patrimonial alcança 8,9%,
enquanto sobre o valor de mercado atinge 9,2%. No mês de julho de 2025, o fundo HGRU11 registrou receita de locação de R$ 21.022.111, equivalente a 0,90 centavos por cota. As receitas mobiliárias totalizaram R$ 2.970.221, correspondendo a 0,13 centavos por cota. As receitas extraordinárias somaram R$ 516, sem relevância no resultado consolidado. A receita total do período foi de R$ 23.992.847, ou R$ 1,03 por cota. As despesas imobiliárias foram de R$ 137.495, equivalentes a 1 centavo negativo por cota. As despesas operacionais somaram R$ 3.753.484, ou 16 centavos negativos por cota. As despesas financeiras totalizaram R$ 1.501.059, representando 6 centavos negativos por cota. O total de despesas foi de R$ 5.392.038, ou 23 centavos negativos por cota. O resultado distribuível do mês foi de R$ 18.600.809, equivalente a 80 centavos por cota. O valor efetivamente distribuído veio somado a um acréscimo de 15 centavos por cota, atingindo R$ 22.076.123, o que representa 95 centavos por cota. No que se refere à reserva acumulada, o saldo registrado pelo fundo é de 96 centavos por cota. Em relação à carteira, o fundo imobiliário possui um passivo de R$ 401 milhões referente à aquisição de imóveis, sendo R$ 129 milhões com vencimento no curto prazo, até 12 meses. Esses compromissos estão sendo mapeados pela gestão e suportados por recursos alocados em letras de crédito imobiliário, LCI, renda fixa e certificados de recebíveis imobiliários, CRI. O patrimônio líquido aproxima-se de R$ 3 bilhões, sendo aproximadamente R$ 2.780 milhões em imóveis, R$ 182 milhões e 400 mil em cotas de fundos imobiliários, R$ 158 milhões e 400 mil em CRI, R$ 116 milhões e 700 mil em LCI, R$ 26 milhões em renda fixa, R$ 44 milhões e 800 mil em outros ativos, R$ 147 milhões e 500 mil em parcelas a receber, e R$ 401 milhões e 100 mil em dívidas relacionadas a aquisições. No total, o patrimônio líquido do fundo soma R$ 2.962.100.000. O fundo imobiliário HGRU11 apresenta uma estrutura de alavancagem robusta, refletida em um montante de R$ 401 milhões e 100 mil em parcelas a pagar, sendo R$ 128 milhões e 800 mil no curto prazo, e R$ 272 milhões e 300 mil no longo prazo. O passivo concentra-se, principalmente, em aquisições vinculadas a CRIs, Macro, Sendas, Mint e Texas, e em parcelas relacionadas a ativos estratégicos como Paulista 2000 e Olinda 2. Em contrapartida, o fundo possui R$ 147 milhões e 500 mil em parcelas a receber, oriundos da venda do edifício Santo Alberto, com R$ 49 milhões e 200 mil previstos até 12 meses, e R$ 98 milhões e 300 mil no horizonte de mais de 12 meses. Podemos observar que a gestão do HGRU11 adotou uma estratégia de crescimento acelerado, sustentada pela alavancagem e pela aposta na valorização dos ativos adquiridos. Tal posicionamento pode gerar ganhos relevantes no longo prazo, caso os imóveis e CRIs performem dentro das expectativas de mercado. Contudo, ele impõe desafios de curto prazo em termos de fluxo de caixa, especialmente diante do volume expressivo de compromissos vencendo dentro de 12 meses. Sobre o saldo devedor, projeta-se uma trajetória de desalavancagem para o fundo HGRU11, com estimativa de 6% de alavancagem ao final de 2025 e redução progressiva nos anos seguintes. A avaliação é de que o nível atual de endividamento é saudável e compatível com a geração de resultados, tendo viabilizado o crescimento do portfólio sem comprometer a estrutura de capital. O gráfico ao lado mostra a previsão de diluição da dívida do fundo HGRU11, com redução progressiva de 6% em 2025, para aproximadamente 0,7% em 2033. Em relação à dívida e à amortização, o fundo apresenta dívidas relevantes associadas a certificados de recebíveis imobiliários, com indexação ao IPCA e ao CDI. Os contratos possuem prazos longos e taxas consideradas competitivas. A maior parte da dívida está concentrada em títulos atrelados ao IPCA, o que evidencia a exposição direta à inflação. A estrutura inclui compromissos com vencimentos entre 10 e 15 anos, iniciados entre 2019 e 2021. O cronograma de amortização indica impacto financeiro reduzido até o final de 2025, desembolsando R$ 7,54 milhões. A partir de 2026, o fundo enfrentará maior pressão sobre o fluxo de caixa, com valores médios anuais elevados até 2031, iniciando em 19,32 milhões em 2026, chegando em 22,38 milhões em 2029, diminuindo levemente para 22,31 milhões em 2030 e 22,22 milhões em 2031. Após esse período, os pagamentos se tornam mais suaves, ficando em 9,62 milhões em 2032 e 10,42 milhões em 2033.
A dívida é bem distribuída no tempo, o que garante previsibilidade, mas impõe riscos em cenários de inflação persistente e juros elevados. A gestão adotou uma estratégia de alongamento dos prazos. O portfólio do fundo apresenta uma relação consistente entre o valor patrimonial dos ativos e a receita contratada, refletindo a eficácia da diversificação em setores estratégicos. O varejo alimentício no estado de São Paulo é o segmento de maior representatividade, com 24,7% do patrimônio e 22,4% da receita, demonstrando equilíbrio entre valor e geração de caixa. Outros 15 ativos somam 20,1% do patrimônio e geram 20,4% da receita, reforçando a proporcionalidade. O varejo de vestuário em São Paulo representa 14,7% do valor patrimonial e 13,1% da receita. Já o varejo alimentício no Paraná responde por 9,7% do patrimônio e 9,2% da receita. Os ativos educacionais também se destacam. Em São Paulo, representam 8,9% do patrimônio e 8% da receita. No Rio de Janeiro, esse segmento corresponde a 5,2% do patrimônio e 8,6% da receita. Na Bahia, os ativos educacionais somam 4,1% do patrimônio e 6,5% da receita. Em casos como o varejo alimentício na Bahia, a correspondência direta entre valor patrimonial e receita, ambos em 3,8%. Os demais segmentos apresentam participação patrimonial igual ou inferior a 3%, com receitas abaixo de 2,9%. De forma geral, o fundo mantém uma correlação saudável entre patrimônio e receita contratada, com destaque para os setores de varejo alimentício e educação. Diferenças pontuais indicam que alguns ativos possuem maior eficiência alocatícia, contribuindo de forma acima da média para o fluxo de caixa. Isso reforça uma estratégia de gestão voltada para ativos resilientes, capazes de sustentar a geração de renda mesmo em cenários econômicos adversos. O fundo HGRU11 possui um portfólio composto por 103 ativos, distribuídos em 16 estados brasileiros. A área bruta locável ultrapassa 600 mil metros quadrados, com histórico de vacância considerado baixo. Essa diversificação geográfica e operacional contribui para a resiliência do fundo, ampliando sua capacidade de geração de receita e diluição de riscos. O portfólio de locatários do HGRU11 demonstra elevada concentração no setor de varejo alimentício, responsável por 54% da alocação, seguido pelo segmento educacional, com 25%, e varejo de vestuário, com 18%, e 3% em outros. Essa estrutura reforça a resiliência do fundo, uma vez que grande parte da receita depende de setores considerados essenciais ou de demanda consistente. Na análise por inquilino, observa-se diversificação relevante, ainda que com forte presença de grandes players. Carrefour responde por 24% da ocupação, Assaí por 23% e Pernambucanas por 18%, enquanto Edux ocupa 13%, DMA, 5%, e outros locatários completam a base com 17%. Essa composição reduz o risco de vacância concentrada e dá maior previsibilidade ao fluxo de caixa. Em relação à natureza contratual, o fundo apresenta predominância de contratos atípicos, que representam 82% do portfólio, contra apenas 18% de típicos. Essa característica confere maior segurança, já que contratos atípicos possuem prazos mais longos e menor risco de rescisão antecipada. Por fim, a alocação por indexador mostra clara concentração no IPCA, com 99% dos contratos corrigidos por esse índice, enquanto apenas 1% está atrelado ao IGPM. Isso garante maior estabilidade e menor volatilidade nos reajustes, especialmente considerando que o IGPM apresentou forte oscilação nos últimos anos. De forma geral, a estrutura de alocação do HGRU11 combina diversificação entre locatários de grande porte, predominância de contratos atípicos e forte indexação ao IPCA, fatores que contribuem para a previsibilidade de receitas e resiliência do portfólio no longo prazo. O fundo apresenta previsão de reajustes contratuais relevantes nos próximos meses. Em setembro, os contratos terão reajuste de 27%, em novembro, 21%, e em dezembro, 23%. No que se refere às cláusulas revisionais, o ano de 2025 registrou 26% de revisões. Em 2026, não haverá revisionais. Em 2027, o percentual será de 7%, em 2028, de 1%, e a partir de 2029, 67% dos contratos estarão sujeitos à revisão. Quanto ao vencimento dos contratos, 9% expiram em 2028, enquanto 91% tem vencimento previsto a partir de 2029. O fundo mantém uma vacância financeira e física estável, na faixa de 0,8%. A carteira de ativos é diversificada, com presença nos setores educacional, varejo alimentício, varejo de vestuário e outros segmentos. As tabelas disponíveis apresentam informações detalhadas sobre cada ativo, incluindo a participação no fundo, área alocada, vacância física, prazo médio dos contratos e percentual do valor patrimonial dos imóveis. Para consulta individual, basta pausar o vídeo na tabela correspondente. O relatório também destaca o desenvolvimento do ativo Passeio Dutra.
A obra possui previsão de investimento total de R$ 8.700.000. O acumulado financeiro dos gastos está em 56%, enquanto o avanço físico da obra alcança 86,3%, restando 13,7% para sua conclusão. As etapas de demolição, terraplanagem e drenagem já foram finalizadas. As calçadas e passeios estão 83% concluídos, o sistema de irrigação e paisagismo, 59%, a comunicação visual, 27%, e os brinquedos, 47%. Durante o mês de julho, a obra apresentou avanço físico expressivo, com diversas frentes em andamento. A pintura da fachada voltada à rodovia foi concluída, e a montagem dos novos painéis e iluminação teve início. O acesso às lojas foi totalmente liberado, restando apenas áreas isoladas para paisagismo e ajustes pontuais. A entrega da obra está prevista para o final de agosto, com inauguração do novo passeio em setembro. O fundo mantém uma alocação estratégica em fundos imobiliários, composta por 5 posições. As principais participações estão concentradas em FCFL11 e SPVJ11, ambos fundos monoativos. O primeiro é vinculado a um empreendimento educacional locado ao Instituto INSPER, enquanto o segundo está associado a um complexo de varejo, com locação majoritária para o açaí. Atualmente, essa alocação representa 6,2% do patrimônio líquido do fundo, sendo 3,21% em FCFL11 e 1,75% em SPVJ11. As demais posições, JFLL11, TVRI11 e CNIP11, possuem participação marginal. Essa diversificação indireta complementa a estratégia principal do fundo, sem exercer influência significativa sobre os resultados. Historicamente, a exposição a fundos imobiliários já foi mais relevante, atingindo 17,7% do portfólio em agosto de 2024 e 19,4% em setembro do mesmo ano. A partir de outubro, houve uma redução expressiva para cerca de 7%, com estabilização entre 6% e 7% nos meses seguintes. Esse movimento indica uma reorientação estratégica da gestão, possivelmente voltada ao desinvestimento em participações secundárias, com o objetivo de reforçar a liquidez ou realocar recursos em ativos próprios do portfólio. A liquidez do fundo em julho apresentou média diária de aproximadamente R$ 3 milhões, com giro equivalente a 2,4%. Esse desempenho reflete uma movimentação consistente no mercado secundário. Quanto à base de cotistas, o número atual está estabilizado em pouco mais de 221 mil investidores. Desde setembro de 2024, o fundo vem registrando crescimento gradual, saindo de cerca de 204 mil cotistas para os níveis atuais. Esse avanço representa um acréscimo significativo de aproximadamente 17 mil cotistas ao longo do período. No momento da gravação deste vídeo, o fundo HGRU11 está sendo negociado a R$ 121,51 por cota, apresentando um bom dividend yield de 10,19%. No acumulado dos últimos 12 meses, considerando os dividendos distribuídos, o fundo registrou uma valorização de aproximadamente 5,9%. Atualmente, seu PVP é de 0,95, indicando que o fundo está sendo negociado com um desconto de cerca de 5% em relação ao seu valor patrimonial. A liquidez média diária gira em torno de 3 milhões. Na minha opinião, o HGRU11 demonstra fundamentos sólidos, com vacância muito baixa, 0,8%, contratos majoritariamente atípicos, e forte diversificação entre setores resilientes como varejo, alimentício e educação. O dividend yield próximo de 9% ao ano, aliado ao histórico de performance superior ao IFIX e CDI, reforça sua atratividade como investimento de longo prazo. A gestão profissional, o reposicionamento de ativos e a estratégia de desalavancagem gradual indicam que o fundo está bem preparado para capturar valor quando o cenário macroeconômico melhorar. Nesse sentido, vale a pena o estudo do HGRU11 para entrar numa carteira diversificada de fundos imobiliários. Vale ressaltar que as informações apresentadas possuem caráter exclusivamente informativo, não constituindo recomendação de investimento. Se este vídeo foi útil para os seus estudos, não deixe de curtir, inscrever-se no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos e compartilhar com seus amigos investidores. Esse apoio nos motiva a continuar trazendo informações e análises relevantes para você. Digam nos comentários o que acham sobre o fundo imobiliário HGRU11. Muito obrigado pela atenção, e até a próxima.